da Bíblia, o livro de Ezequiel. Boa tarde com Jesus. Nós vamos ler mais uma porção da Bíblia Sagrada nessa tarde. No livro de Ezequiel, a partir do capítulo 44. O título é A Restauração do Templo, os sacerdotes. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por este mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto, e disse-me o Senhor: filho do homem, pondera no teu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, tudo quanto eu te disser, de todos os estatutos da casa do Senhor, e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário. E dize aos rebeldes, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porque introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram a minha aliança por causa de todas as vossas abominações. E não guardastes a ordenança a respeito das minhas coisas sagradas. Antes vos constituístes a vós mesmos, guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário, dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, os quais andavam extraviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo serão ministros no meu santuário, nos ofícios das portas da casa, e servirão a casa. Eles matarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante eles para o servir, porque lhes ministraram diante dos seus ídolos, e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade. Por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e levarão sobre si a sua iniquidade. E não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem para se chegarem a alguma de todas as minhas coisas sagradas, as coisas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas das ordenanças da casa, em todo o meu serviço e em tudo o que nela se fizer.
Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadoque, que guardaram a minha ordenança no meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, e eles se chegaram a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles estarão no meu santuário, e se chegarão à minha mesa para me servirem, e guardarão a minha ordenança. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão com vestes de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior e dentro. Gorros de linhos estarão sobre as suas cabeças, e calções de linho sobre os seus lombos. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. E saindo eles ao átrio exterior, ao átrio de fora, ao povo, despirão as suas vestiduras com que ministraram, e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que não santifique o povo, estando com as suas vestiduras. E não rasparão a sua cabeça, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquearão as suas cabeças. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. E eles não se casarão nem com viúvas, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E quando houver disputa, eles assistirão a ela para a julgarem. Pelos meus juízos as julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos guardarão em todas as minhas solenidades, e santificarão os meus sábados. E eles não se aproximarão de nenhum homem morto para se contaminarem, mas por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã que não tiver marido, se poderão contaminar. E depois da sua purificação, contar-se-lhe-ão 7 dias. E no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Deus. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. Eles comerão a oferta de alimentos, e a oferta pelo pecado, e a oferta pela culpa, e toda coisa consagrada em Israel será deles, e as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda obração de tudo, de todas as vossas obrações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas maçãs dareis aos sacerdotes, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido despedaçada de aves e de animais comerão os sacerdotes. Capítulo 45. Quando, pois, repartirdes a terra em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento será de 25.000 canas, e a largura de 10.000.
Esta será santa em toda a sua extensão ao redor. Dessa porção, o santuário ocupará 500 canas de comprimento e 500 de largura em quadrado, e terá em redor um espaço vazio de 50 côvados. E dessa porção medirá 25.000 côvados de comprimento e a largura de 10.000, e ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Esta será a porção santa da terra. Ela será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor. E lhes servirá de lugar para as suas casas, e de lugar santo para o santuário. E os levitas, ministros da casa, terão em sua possessão 25.000 canas de comprimento e 10.000 de largura para 20 câmaras. E para a possessão da cidade, da largura darei 5.000 canas, e de comprimento 25.000, defronte da oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá sua parte deste e do outro lado da área santa e da possessão da cidade, diante da santa oferta e em frente da possessão da cidade, desde o extremo ocidental até o extremo oriental, e de comprimento corresponderá a uma das porções, desde o termo ocidental até o termo oriental. E esta terra será sua possessão em Israel, e os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, antes deixarão a terra, a casa de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Deus: basta já, ó príncipes de Israel. Afastai a violência e a assolação, e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, e efa justo, e bato justo. O efa e o basto serão de uma mesma medida, de modo que o basto contenha a 10ª parte do ormen, e a efa a 10ª parte do ormen, conforme o ormen será a sua medida. E o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, 25 ciclos, e 15 ciclos terá a vossa mina. Esta será a oferta que haveis de oferecer: a 6ª parte de uma efa de cada orme de trigo. Também dareis a 6ª parte de uma efa de cada orme de cevada. Quanto à ordenança do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a 10ª parte de um bato tirado de um couro, que é um orme de 10 batos, porque 10 batos fazem um orme. E um cordeiro do rebanho, de cada 200 da terra mais regada de Israel, cada oferta de alimentos, e para o holocausto, e para sacrifício pacífico, para que façam expiações por eles, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra concorrerá com esta oferta para o príncipe em Israel. E estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de alimentos e as libações nas festas e nas luas novas e nos sábados, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele preparará a oferta pelo pecado e a oferta de alimento e o holocausto e os sacrifícios pacíficos para fazer expiação para a casa de Israel, pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário.
E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pelo pecado e porá dele nas ombreiras da casa e nos quatro cantos da armação do altar e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, pelos que erram e pelos simples, assim expiareis a casa. No 1º mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão ázimo se comerá, e no mesmo dia o príncipe preparará por si e por todo o povo da terra um bezerro como oferta pelo pecado, e durante os 7 dias da festa preparará um holocausto ao Senhor, de 7 bezerros e 7 carneiros sem mancha, cada dia, durante os 7 dias, e em sacrifício pelo pecado, um bode cada dia. Também prepararás uma oferta de alimentos, a saber, uma efa para cada bezerro, e uma efa para cada carneiro, e um hin de azeite para cada efa. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo por 7 dias, tanto o sacrifício pelo pecado, como o holocausto, e como a oferta de alimentos, e como o azeite. Capítulo 46. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior que dá para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá, também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora e permanecerá junto da ombreira da porta, e os sacerdotes prepararão o holocausto e os sacrifícios pacíficos deles, e ele adorará junto ao umbral da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra adorará à entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas, diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será no dia de sábados, 6 cordeiros sem mancha e 1 carneiro sem mancha. E a oferta de alimentos será uma efa para o carneiro e para o cordeiro. A oferta de alimentos será o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será um bezerro sem mancha, e 6 cordeiros, e 1 carneiro. Eles serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares 1 efa para o bezerro e 1 efa para o carneiro, mas para os cordeiros o que a sua mão puder dar, e 1 hin de azeite para 1 efa. E quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornarás pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela outra porta que está oposta. E o príncipe entrará no meio deles, quando eles entrarem, e saindo eles, sairão todos. E nas festas e nas solenidades a oferta de alimento será 1 efa para o bezerro e 1 efa para o carneiro, mas para os holocaustos o que puder dar, e de azeite 1 hin para 1 efa. E quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocausto ou de sacrifícios pacíficos, uma oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que dá para o oriente e fará o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado. E sairá, e se fechará a porta depois dele sair. E preparará um cordeiro de 1 ano sem mancha,
em holocausto ao Senhor. Cada dia, todas as manhãs o prepararás, e juntamente com ele prepararás uma oferta de alimento, todas as manhãs, a sexta parte de um hin, e de azeite a terça parte de um hin, para misturar com a flor de farinha, por oferta de alimentos para o Senhor, em estatuto perpétuos e contínuos. Assim prepararão o cordeiro e a oferta de alimento e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus: quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, e sua herança permanecerá a seus filhos, será possessão deles por herança. Mas dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até o ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque a herança dele é, e seus filhos a herdarão. E o príncipe não tomará nada da herança do povo por opressão, defraudando-os da sua possessão. Da sua própria possessão deixará a herança a seus filhos, para que o meu povo não seja separado, cada um da sua possessão. Depois disso, me trouxe pela entrada, que estava ao lado da porta, as câmaras santas dos sacerdotes, que olhavam para o norte, e eis que ali havia um lugar dos fundos extremos, para o lado do ocidente. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão as ofertas pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de alimentos, para que não as tragam ao átrio exterior, para santificarem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio. E eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia outros átrios juntos, de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estes 4 cantos tinham a mesma medida, e havia uma fileira construída ao redor deles, ao redor dos 4, e havia cozinhas feitas por baixo das fileiras ao redor. E me disse: estas são as cozinhas, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Pai Celestial, nós agradecemos a Ti por Tuas bondades, ó Pai. Nós vemos aqui o cuidado do Senhor para com Teu povo, tudo ordenado, cada coisa em seu lugar. O Senhor não é um Deus de confusão, mas é um Deus de ordem. O Senhor ama a ordem. E o Senhor tem ordenado a tua igreja, tem ordenado o teu povo, cada um em seu devido lugar. E assim podemos adorar em espírito e em verdade. Podemos oferecer a verdadeira adoração. E esta adoração, ela termina em bênção, termina em cura divina, termina em libertação, termina em salvação, termina em perdão dos pecados. A verdadeira adoração traz a bênção para a alma. E assim, Pai Santo, rogamos as bênçãos do Senhor sobre aqueles que têm acompanhado esta leitura, Senhor. Abençoa-os, ó Pai. Cure os enfermos. No nome do Senhor Jesus Cristo, que as bênçãos e a paz do Senhor estejam em cada lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe. Que todos tenham uma boa tarde com Jesus. Amém.